Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje falando sobre o Box Plot. Então vamos lá, do que se trata esse tal de Box Plot? Box Plot ele nada mais é do que um diagrama, um gráfico que representa alguns valores marcantes ali da nossa distribuição de dados. Para ficar mais concreta a fala, vamos ver um exemplo, que é o seguinte: traçar o box plot para o seguinte conjunto de dados. Então, nós temos aí 16 observações, 16 valores, que poderiam ser preços de uma mercadoria, né? Num primeiro mercado ela custa R$ 5,00, né? Está em promoção, no outro custa 5, 5,60, 5,80, 6,20, até no mercado ali que está mais caro de todos, que é R$ 22,00. Então, temos aqui 16 preços de uma mercadoria, e o exercício pede para a gente traçar o box plot. Então, vamos lá. O box plot ele é um diagrama. É um diagrama que representa 5 valores. Que valores são esses? Primeiro, ele representa os quartis. Os quartis. Q1, Q2, Q3. Então, vai representar os 3 quartis, Q1, Q2 e Q3. E, além disso, os valores extremos. Os valores extremos. É máximo e mínimo. Só que esses valores extremos, eles têm um porém, eles têm uma observação aqui. Eles têm uma observação que nós falaremos sobre ela daqui a pouco. Então, eu coloquei valores extremos entre aspas. Por quê? Porque tem uma observação e uma nota de rodapé nesses valores extremos. E a gente já vai ver que nota de rodapé é essa. Vamos começar com os quartis. Os quartis não têm nota de rodapé, então é mais fácil. E começando pela mediana, o segundo quartil, né? Mediana ou segundo quartil. Então, se o conjunto tivesse uma quantidade ímpar de elementos, a mediana seria o termo central. Não é o caso, aqui nós temos 16 elementos, quantidade par. Então, como é que eu faço para determinar a mediana? Eu pego a média entre os termos centrais. Os termos centrais são estes R$ 7,00 aqui, que fecha a primeira linha, e este outro R$ 7,00 aqui, que fecha a segunda linha, que abre a segunda linha. São os dois termos centrais. Então, a mediana será a média entre esses termos centrais. A média entre 7 e 7, que vai dar 7. Esse é o segundo quartil. Muito bem, a mediana, então, quebrou o conjunto em duas partes, né? A linha de cima e a linha de baixo. Na primeira parte, que é a linha de cima, eu vou calcular a mediana da primeira parte. Será o primeiro quartil. O primeiro quartil será a mediana da primeira parte. Então, o primeiro quartil será a mediana da primeira parte. Como a primeira parte tem 8 elementos, eu pego a média entre os termos centrais. Quem são os termos centrais? 5,8 e 6,2. É só fazer a média entre eles. Então, o primeiro quartil será a média entre 5,8 e 6,2. Essa média vai dar 6. Terceiro quartil. Terceiro quartil eu faço a mesma coisa, só que agora na linha de baixo, na segunda metade. A mediana da segunda metade será o terceiro quartil. De novo, eu pego a média entre os termos centrais, 10 e 10. Então, o terceiro quartil será a média entre 10 e 10, que é o próprio 10. Legal? Então, pronto, determinei os quartis, 6, 7 e 10. E aí, no box plot, como é que fica? Eu vou fazer um retângulo. O retângulo vai representar os quartis. Então, a base inferior dele é o primeiro quartil, é o Q1, que vale 6. É o Q1. A base superior, o lado de cima, é o último quartil, é o Q3, que vale 10. E aí eu preciso representar ainda o segundo quartil, que é a mediana. Então, eu vou colocar um tracinho aqui no meio. Esse tracinho ele tem que estar mais próximo de Q1, né? Por quê? Porque esse tracinho tem que passar pelo 7. Então, nesse caso aqui, o tracinho do segundo quartil não ficou exatamente centralizado.
Por quê? Porque o segundo quartil vale 7. 7 está mais próximo de 6 do que de 10. Então, nesse exemplo que nós estamos fazendo, ele não ficou centralizado, ele ficou mais para baixo. Poderia haver um outro caso em que ele ficaria mais para cima. Por exemplo, se o Q2, na verdade, fosse 9, se o Q2 fosse 9, esse traço seria mais aqui em cima. Entendeu? Ou ele poderia ser exatamente no meio, né? Se o segundo quartil fosse 8, aí é exatamente no meio, entre 6 e 10. Então, o segundo quartil ele pode variar o patamar dele. Pode ser mais para baixo, mais para cima, ou pode ser no meio. No nosso caso, ficou um pouquinho mais para baixo. Pronto, representamos os quartis. Agora, faltam os valores extremos. Então, os valores extremos são 5 e 22. Então, eu faria uma perninha indo até o 5 e uma perninha indo até o 22. Faria. Mas tem um porém. Lembra que eu falei que tinha uma observação, né, uma nota de rodapé? Tem um porém. Essas perninhas, elas têm um tamanho máximo. Essas perninhas têm um tamanho máximo. Aqui o máximo não é entre aspas, é um tamanho máximo. Qual é o tamanho máximo? O tamanho máximo é de 1,5D. Quem é D? D é a amplitude interquartílica. Onde D é a amplitude interquartílica. Então, vamos lá. Quem é a amplitude interquartílica? É só fazer Q3 menos Q1, né? O terceiro quartil vale 10, o primeiro quartil é 6, a amplitude interquartílica é 4. Então, o tamanho máximo das perninhas é 1,5 vezes a amplitude interquartílica, ou seja, 1,5 vezes 4. Nesse exemplo aqui, o tamanho máximo da perninha é 6. A perninha não pode ultrapassar o tamanho 6. Não pode. Então, essa perninha de cima aqui, ela pode ir no máximo até o 16. Ela não vai chegar no 22, porque o tamanho máximo dela é 6. A perninha de baixo, ela pode chegar no máximo até o 1. Né? Porque 6 menos 5, que é o... Desculpa, errei, né? Vamos fazer de novo que eu errei aqui. O tamanho máximo dela é 1,5 vezes a amplitude interquartílica. Isso aqui dá 6. Então, para cima, né, eu começo em 10 e ando 6. O tamanho máximo dela é até o 16. Ela não vai chegar no 22, não pode. Por quê? Porque o tamanho máximo dela é 6. Para baixo, eu começo no 6 e desço 6 unidades, até o 0. É o tamanho máximo até onde ela chega, ela vai até o 0. Então, ela vai conseguir abarcar os 5 sem problemas, tá? Muito bem, então na parte de baixo não tem problema, a gente consegue ir até o 5. Por quê? Porque o tamanho dela está respeitando o tamanho máximo. Esse tamanho aqui, ó, está sendo de 1. E 1 respeita o limite máximo de 6. Respeita, está abaixo. Então, na parte de baixo do boxplot, sem problemas. Eu consigo ir até o valor extremo, que é 5. Vamos anotar isso. O valor extremo inferior, que vale 5, poderá ser representado no nosso boxplot. E isso porque respeitamos o tamanho máximo da perninha. Legal? O problema será o extremo superior, que vale 22. Ele não respeita o limite máximo da perninha. A perninha só pode ir até 16. Só pode ir até 16. Então, o que eu faço? Eu não vou representar o 22. O 22 cai fora. E aí, eu pego o valor extremo seguinte, né? Desconsiderando o 22, qual é o próximo valor extremo? É 12. Ah, então eu vou representar o 12. Eu posso ir até o 12? Posso, porque o 12 respeita o tamanho máximo da perninha, que seria 16.
Então, nosso diagrama vai ficar assim. Vai ficar assim. Um retângulo, esse retângulo passa pelo 6, pelo 10 e tem um patamar no 7. São os quartis. Então, o retângulo representa os quartis. Este retângulo aqui representa os quartis. Quartis. Além disso, tem a perninha para cima, uma perninha para cima e uma perninha para baixo. A perninha de cima iria até o 22, mas não deu, porque a perninha ficou muito grande. Então, ela trava no 12, que é o próximo valor extremo logo abaixo do 22. A perninha de baixo, ela iria até o 5, e de fato conseguiu ir. Por quê? Porque o 5 respeitou o tamanho máximo da perninha. Qual é o tamanho máximo da perninha? O tamanho máximo da perninha é 1,5 vezes a amplitude interquartílica. No nosso caso, 6. Tá bom? E ainda não acabou. O que está faltando? Quando eu tiver valores que foram descartados, por que descartados? Porque eles ficaram além do limite máximo da perninha. Eles são chamados de outliers. Então, no nosso caso aqui, o 22 é um outlier. O 22 é um ponto fora da curva. Fora da curva. Ele está fora do comum, ele é muito fora. Eu nem vou representá-lo corretamente no diagrama, com as perninhas e tudo. Eu vou colocar só uma indicaçãozinha de que existem outliers, de que existem pontos fora da curva. Como é feita essa indicação? Ela é feita com um asterisco. Então, eu colocando um asterisco aqui para cima, significa que eu tenho outliers na parte de cima. Se houvesse também um asterisco aqui embaixo, significa que eu também teria outliers na parte de baixo, ou seja, haveria valores inferiores muito, muito pequenos. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, eu só tenho outliers na parte de cima. Né? O que são esses outliers? No nosso caso aqui, era preços de mercadoria. Então, esses outliers são valores atípicos, são valores que fogem muito. Sei lá, um indicativo de preço superfaturado, por exemplo, né? Se isso aqui for uma compra de um órgão público, pode ser um indício de uma compra superfaturada. Está muito fora do preço de mercado, né? Fora demais. Pontos fora da curva, outliers, entendeu? Muito bem, aqui o nosso diagrama, ele ficou meio feioso, né? Que eu fiz à mão. Vamos passar para um papel milimetrado, entre aspas, né? Então, como seria esse papel milimetrado? Aqui eu vou colocar o 0, que é a origem, e aí vamos avançar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o 6, é o patamar do primeiro quartil, o Q1. 7, 8, 9, 10, aqui está o terceiro quartil. E aqui é o 7, aqui é o segundo quartil. Então, 7 e 10. Então, eu vou fazer o meu retângulo passando por esses quartis, né? Tem uma base aqui no 10, uma base no 6, aí eu fecho o retângulo, vai de 6 a 10. E entre eles eu coloco um patamar no 7, que é o patamar da mediana do segundo quartil. Além disso, eu tenho duas perninhas. A perninha de cima, ela vai até o valor extremo possível, que no caso é 12. Ela não pode chegar até o 22. Então, essa perninha aqui tem tamanho 2. A perninha de baixo, ela vai até o extremo inferior, que é 5. Então, ela tem tamanho 1. Ela chega até o 5. Deixa eu apagar aqui o papel milimetrado, né? E deixo só o retângulo. Pronto, esse retângulo aqui ficou certinho com as coisas em escala, né? Em escala. Como assim em escala? Esse aqui tem tamanho 2, porque ele vai de 10 até 12. Esse aqui tem tamanho 1, porque ele vai de 6 até 5. Esse retângulo aqui tem tamanho 4, porque ele vai de 6 até 10. E esse espaço aqui tem tamanho 1, porque vai de 6 até 7. Ficou tudo em escala, tudo proporcional, porque a gente fez num papel milimetrado. Né? Deixa eu voltar com o papel milimetrado aí. Pronto, esse seria o nosso box plot mais bonitinho, né? Mais... seguindo aí a régua, né? Seguindo uma régua. Para a gente treinar, separei 2 exercícios. O primeiro da Fundação Universa. Considere o gráfico box plot seguinte.
Eu poderia ir direto para as alternativas, essa questão aqui é muito fácil, tá? Mas só para a gente revisar, vamos ver o que se trata esse box plot aqui. Aqui nós temos o 60. O 60, ele representa o primeiro quartil. O primeiro quartil vale 60. O 68, ele representa o segundo quartil, a mediana. E o 75 representa o terceiro quartil, que o terceiro quartil é 75, né? Vamos lá. Além disso, notem que nós temos aqui outliers, né? Aqui é um asterisco aqui, ó. Tem aqui um outlier. Então, tem valores no extremo inferior que não puderam ser representados em escala, porque eles estão muito abaixo de 35, né? Fora da curva. Então, pronto, vimos aí o box plot, vamos ver qual é a pergunta. O valor marcado com um asterisco representa um outlier. Letra E, um ponto fora da curva. E aí as outras alternativas são nada a ver, né? O menor valor Nesse caso aqui, até que estaria correto, né? O outlier, ele não é um outlier qualquer, é um outlier inferior. Então, sim, o menor valor está ali no meio, né? Pode ser que haja mais de um valor aqui, né? Mas, de certa forma, não estaria absurda a letra A, né? É claro que a letra E é mais explícita, né? É a mais gritante. Então, você vai de letra E. Mas a letra A, nesse caso aqui, até que ela não estaria de todo errada. A letra B trouxe 1 vez e meia a amplitude interquartílica, né? 1,5D. 1,5D é o tamanho máximo da perninha, tá? Q1 menos 1 vez... Aqui a gente tem Q1, né? O primeiro quartil, menos 1 vez e meia a perninha. Então, isso aqui é o seguinte, tem lá o meu box plot e eu estou fazendo a perninha no tamanho máximo. Isso aqui seria uma perninha de tamanho máximo. O asterisco não é isso. O asterisco é valor fora da curva, né? Uma perninha de tamanho máximo seria simplesmente uma coincidência, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o cálculo para este exercício. A amplitude interquartílica, nesse exercício aqui, ela vale 75 menos 60, ela vale 15. Então, 1 vez e meia a amplitude interquartílica 22,5. 22,5. Deixa eu reescrever aqui. 22,5. Então, se houvesse nessa distribuição um valor de 22,5, a perninha iria até o 22,5. Iria, porque é o tamanho máximo permitido para essa perninha e o tamanho máximo teria justamente nele haveria um valor. Tá? Então, se acontecesse isso, seria uma coincidência, que o menor valor representável é justamente aquele que torna máximo o tamanho da perninha. Seria simplesmente uma coincidência, não tem nada a ver com asterisco, como a gente já disse. A letra D tem a amplitude interquartílica. Próxima questão é do Inmetro. Nos 5 últimos meses, uma família apresentou o seguinte quadro de despesas: R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 900, R$ 1.100 e R$ 800. Em relação a esse conjunto de dados, assinale a opção correta. Letra A pede o desvio padrão, primeiro quartil, terceiro quartil, box plot e média. Numa questão desse tipo aqui, a última alternativa que você deve testar é a letra A, que é a mais trabalhosa. Calcular desvio padrão é muito trabalhoso. Você depende de calcular a média, os desvios, elevar os desvios ao quadrado, tirar a média, depois a raiz quadrada. Olha o trabalho, né? Então, a gente vai começar com as outras alternativas, né? Primeiro quartil, terceiro quartil, vamos lá. Esse conjunto aqui é um conjunto... Vamos primeiro ordená-lo, né? Vamos colocar em ordem crescente. 800, 900... 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. 1.000, 1.100, 1.200. Pronto, ordenei aí o nosso conjunto, está em ordem crescente. Então, é um conjunto que tem uma quantidade ímpar de elementos. A mediana é o termo central. Então, aqui está a mediana, que é o segundo quartil. Aí, a mediana divide o conjunto em duas partes. A primeira parte eu coloquei em verde.
É uma quantidade par de elementos, são 2 elementos. O primeiro quartil é a média entre eles. Então, o primeiro quartil será a média entre 800 e 900. O primeiro quartil será 850. A segunda parte eu vou pintar de azul. São 2 termos, quantidade par. Eu pego a média entre eles. O terceiro quartil será 1150. Vamos para as alternativas. O primeiro quartil é 1.100? Não, é 850. O terceiro quartil é 1.200? Não, é 1.150. Letra D. Ao se construir um boxplot para esse conjunto de dados, os limites inferior e superior estarão contidos no intervalo. Aí tem um intervalo de 400 até 1.600. Então, ele está falando que o boxplot vai estar contido nesse meio termo aí. Vamos fazer o boxplot? Então, os retângulos vão estar em 850. Opa! Eu vou colocar em outra página para dar mais espaço. Então, vamos lá. Então, eu tenho os retângulos, né, com as duas bases. 850 e 1150, 850 e 1150. Nesse segundo exercício aqui, a mediana está no meio certinho entre as duas bases, porque ela vale 1.000, né? 1.000 está exatamente ali no meio. Então, o patamar central ficou exatamente no meio entre as duas bases. 1.000. Representei os quartis. Agora vamos para as perninhas. As perninhas ela tem um tamanho máximo. Qual que é o tamanho máximo? 1,5 a amplitude interquartílica. A amplitude interquartílica é a diferença aqui, ó, entre 1.150 e 850. Então, a amplitude interquartílica é de 300. 1,5 a amplitude interquartílica dá 450. Então, o tamanho máximo dessas perninhas é 450 para cima e 450 para baixo. Então, para baixo, ela pode chegar até o 400. E para cima, ela pode chegar até o... Qual que é o tamanho máximo aqui? 450. Então, ela pode ir até o 1.600. É o máximo onde ela chega. Significa que vai chegar? Não, mas é o máximo. Então, notem que o meu boxplot, qualquer que seja ele, estará contido no intervalo entre 1.400 e 1.600. Nesse intervalo ele vai estar. Por quê? Porque esse aqui é o tamanho máximo das perninhas. As perninhas é daí para baixo. Então, a perninha, no máximo, chega em 1.600. Mas ela pode parar antes. A perninha de baixo, no máximo, ela chega em 400. Mas ela pode parar antes. Pode parar no 500, no 600, etc. Então, o meu boxplot, no máximo, ele fica entre 400 e 1.600. E foi exatamente isso o que disse a questão. Estará contido no intervalo que vai de 400 a 1.600. Perfeito, né? Gabarito, letra D de dado. Correto. Se você quiser fazer o boxplot, você pode, né? Qual que é o valor extremo na parte de baixo? Inferior, é 800. Então, na parte de baixo, ele nem consegue chegar até o 400, ele para no 800. Parou aqui no 800. E na parte de cima? Na parte de cima, ele vai até o 1.200. Então, na parte de cima, ele nem chega no 1.600, ele para no 1.200. Então, de fato, o meu boxplot está indo de 800 até 1.200. Isso está contido de 400 a 1.600? Está. Né? Letra D correta. Letra E, a média é maior do que a mediana. Vamos calcular a média? Então, a média, só somar, né? 800 mais 900, mais 1.000, mais 1.100, mais 1.200 e dividir por 5. Nesse caso aqui, como o conjunto é simétrico, você nem precisa fazer a conta de verdade, né? A média será o termo central, que é 1.000. É um conjunto simétrico. Então, a média deu 1.000, a mediana também deu 1.000, elas são iguais. Elas são iguais. Então, aqui fala que a média é maior? Não, ela não é maior. Ela é igual à mediana.
igual. A letra E também está errada. E a letra A a gente não vai fazer, né, que gastaria mais tempo para calcular o desvio padrão. Não faremos a letra A, porque já marcamos a letra D, né? Mas vamos lá, né? Vamos fazer. O nosso conjunto é 800, 900, 1000, 1100, 1200. Esse aqui é o conjunto original, é X. Eu vou simplificar esse conjunto. Eu vou pegar o X e vou subtrair 1000 e dividir por 100. E aí eu vou obter o conjunto auxiliar Y. Então, o Y, quando eu subtrair 1000, vai dar menos 200. Menos 200 dividido por 100 vai dar menos 2. Depois menos 1. Depois 0, 1 e 2. Esse é o conjunto Y, tá? Conjunto Y. Então, conjunto auxiliar Y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A média de Y é bem fácil calcular, porque é um conjunto simétrico, né? Só somar esses 5 valores aí, dividir por 5, mas como é simétrico, pega o termo central, que é 0. Menos 2, menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, divide por 5, vai dar 0. Agora vamos para os desvios, né? Quais são os desvios? Então, o primeiro desvio, eu pego o primeiro valor, subtraio da média e dá menos 2 mesmo. O segundo desvio, pego o primeiro valor, subtrai da média e dá menos 1 mesmo. E assim por diante, né? Os desvios são os próprios valores, né? Porque a média é 0. Então, os desvios ficam assim. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os desvios são os próprios valores, porque a média deu 0. Aí, em seguida, eu pego os desvios e elevo ao quadrado. Desvios ao quadrado. Então, vai dar menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. E aí eu pego e faço a média dos quadrados dos desvios, que é a variância. Então, eu vou pegar 4 mais 1 mais 0 mais 1 mais 4 e vou dividir por n menos 1, porque ele pediu o desvio padrão amostral. Então, 5 menos 1. No numerador, 4 mais 1 mais 1 mais 4, isso aí vai dar 10. 10 dividido por 4, 2,5. Isso aqui é a variância amostral. Por fim, o desvio padrão amostral, ele fica a raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 2,5. Raiz quadrada de 2,5. Muito bem, esse é o desvio padrão dy. Lembrando, y é x menos 1000 sobre 100. Então, o y é x menos 1000 sobre 100. Então, se eu isolar o x, x será 100y mais 1000. Aí eu uso propriedades da variância, né? Somas e subtrações não interferem na variância, nem no desvio padrão. Constantes multiplicativas interferem, né? A variância de x o fator será elevado ao quadrado, será 100 ao quadrado vezes a variância de y. E para o desvio padrão? Para o desvio padrão, o fator é linear. Então, o desvio padrão de x será 100 vezes o desvio padrão de y. O desvio padrão de x será igual a 100 vezes o desvio padrão de y, ou seja, 100 vezes raiz de 2,5. 100 vezes raiz de 2,5. O exercício disse que é superior a 200. Então, o desvio padrão de x é igual a 100 vezes a raiz quadrada de 2,5. Se fosse 100 vezes a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 dá 2, a resposta seria 200. Então, se fosse raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 dá 2, 2 vezes 100 daria 200.
Como eu estou diminuindo, em vez de ser raiz de 4, é raiz de 2,5, então o resultado final tem que ser menor que 200. Menor que 200. Então, letra A falou que o desvio amostral é superior a 200? Não, não é superior, é inferior. Inferior. Beleza? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!